Boa noite a todos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2025, a live de número 233. Vamos para mais um dia de passe na Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú. Uma casa de passes, orações, estudos e ensinamentos. O evangelho de hoje é o capítulo 3. É o item destino da terra e causa das misérias humanas. Vamos ver o porquê do planeta Terra ser de provas e expiações. O sorteio do livro e a pintura mediúnica já foram sorteados aos presentes aqui da casa. O livro de hoje, eu continuo com o Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e o tema é Ajude seu médico. Ajude seu médico. Resultaram consequências terríveis naqueles homens e mulheres, os médicos, que se viram obrigados a asfixiar as emoções, anular os sentimentos e parecerem estátuas de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se neurotizaram, se debilitaram, se autodestruíram. Quem disse isso foi Joana de Ângeles. Você já pensou em orar em favor do seu médico? Saiba que ele, apesar de todo o conhecimento científico, ele é um ser humano com problemas e conflitos. Muitas vezes, você no consultório se queixa de uma simples dor de cabeça, enquanto o seu médico carrega doenças alarmantes. Tenha simpatia por aquele em cujas mãos repousa a sua saúde. Seja agradável durante a consulta. Envolva-o em vibrações de carinho e paz, desejando a ele a mesma saúde que você está buscando para si. Isso é uma caridade. Enquanto estiver na sala de espera, aguardando a consulta, leia um bom livro, faça uma prece silenciosa em favor daquele em cujas mãos repousam a sua e a saúde de muitos que ainda vão ser consultados. Tal qual ocorre a qualquer ser humano, o médico também pode ser inspirado positivamente pelos guias de luz na formulação de diagnósticos e receitas, bem como durante as cirurgias. Qual médico poderia, em sã consciência, dizer que prescinde do auxílio divino? A oração sincera em favor do seu médico é excelente canal condutor das bênçãos divinas para o restabelecimento da saúde. Visualize com intensidade o médico Jesus, iluminando a mente dos médicos e enfermeiros responsáveis pelo seu tratamento, e peça que a luz divina favoreça cada um deles, também com bênçãos de saúde e paz. Quando estiver em hospitais, clínicas e laboratórios, também mantenha a elevação dos pensamentos, para que você também não se contamine com a carga tóxica de mentes outras atoladas na aflição inconsequente. Comece sua cura antes mesmo de ser atendido pelo médico. Não se esqueça de que a vida funciona segundo a lei da reciprocidade. Cada um recebe aquilo que dá. Então, a cura física é feita pelo médico, mas a cura espiritual são pelos bons espíritos. Então, que a gente possa ter, a sabedoria, o discernimento de fazer essa oração para o nosso próximo, que é o médico. A gente vai em busca da cura. Ele também precisa disso. Então que a gente tenha o amor e fazer esse auxílio, que tudo isso também junto é a caridade, que é tão pedida para a nossa evolução. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Lembrando que a derradeira e real cura é a autocura. Ok? Toda alo com H, cura, é temporária. É um auxílio, é um acréscimo da misericórdia divina, para que o ser em desequilíbrio possa entrar em contato novamente com as suas forças, com as suas energias, e a partir daí, modificar seus padrões de pensamento, comportamentos e atitudes que representam a verdadeira cura. Todo o processo de desequilíbrio espiritual, mental e físico, porque o físico é a catarse das nossas deficiências espirituais e mentais, provém do nosso desequilíbrio espiritual e mental. Então, o médico da Terra, ele auxilia a curar quando a doença já está instalada no corpo físico. O médico da Terra, que já tem a concepção do ser integral, também atua no corpo físico e na mente. Os nossos desequilíbrios espirituais e físicos são curados, são auxiliados pelos nossos mentores da vida espirituais. Mas a cura real é a substituição dos nossos primitivismos por padrões de pensamentos, comportamentos e atitudes que vão ao encontro do próximo, que vão substituir o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Então, nunca transfiramos para terceiros a responsabilidade final que cabe a cada um de nós de forma indelegável. Mas eu não vim aqui para falar sobre isso hoje. Eu vim falar sobre destinação da terra e causas das misérias na terra. Só lembrando, nós estamos seguindo os capítulos do Evangelho que tratam, que configuram o plano divino. Né? O capítulo 1, não vim destruir a lei. O 2, meu reino não é deste mundo. E estamos aqui construindo, refletindo sobre os capítulos, sobre os temas que tratam sobre há muitas moradas na casa do Pai. Vimos então diferentes estados da alma na erradicidade, diferentes categorias de mundos habitados, e hoje nós vamos ver a destinação da terra e as causas das misérias humanas, que são temas que estão interligados. E a partir da próxima quarta-feira, nós vamos ver o que os espíritos, instruções dos espíritos, dizem em relação a mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. E aí nós encerraremos esse capítulo que eu particularmente já disse, acho extraordinário. Então vamos lá. Esse tema, destinação da terra, é o item 6 do Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Vejam só. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Bom, parênteses. Se muitos se admiram que na terra já haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, é porque alguma conquista já foi realizada. Ou seja, já houve uma conquista em termos de sensibilização, de percepção do espírito, que são conquistas. Porque na época das cavernas nós não tínhamos essa percepção. Nos primeiros albores da civilização, nós não tínhamos essas percepções. E elas estão se tornando cada vez mais intensas. Provém esse juízo de que a terra, bem triste coisa é, do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem, e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade, nós já vimos, em pluralidade dos mundos habitados. Quando, de alguma forma, pelo pensamento, nós viajamos pelo cosmos, a história do nosso planeta, do nosso sistema solar, da nossa galáxia, do grupo de galáxias, grupo local de galáxias, do supergrupo local de galáxias, o universo observável dos 13,7 bilhões de anos-luz, lembram-se disso? Em todos esses mundos há vida. Em todos esses mundos o Espírito se manifesta.
Deus não fez nada em vão, tudo tem uma finalidade. Então, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e que dá certeza dos seres que a habitam. Todos os mundos, sem exceção, têm a sua finalidade. E todos os mundos se encontram em determinados estágios, que nós já vimos: primitivos, expiação de provas e assim por diante. Regeneração, felizes e celestes. Mas, eu já comentei com vocês aqui, de que a nossa razão, ela é analítica. Não é? Nós seguimos um raciocínio, nosso raciocínio é analítico. É um atrás do outro. E precisamos, às vezes, ter uma visão de sistema, de conjunto. Se é verdade que cada ser estagia em cada uma dessas categorias de mundos, digamos assim, cada mundo estagia nessas diversas categorias, não podemos deixar de nos lembrarmos que eles fazem parte de um sistema, de um grande organismo divino. O que significa isso? Que no âmago de cada um desses mundos se faz a presença divina, a imanência divina. De que cada um desses mundos contém o seu Cristo planetário com a sua legião de espíritos puros a cuidar do processo de evolução da vida naquele planeta. E lembre-se da solidariedade dos mundos. Então, cada mundo, na realidade, é uma tremenda oficina, na qual espíritos de diversos graus ali realizam a sua tarefa. Se não, vejamos. O mundo primitivo é quando a vida ainda não despertou. O espírito inteligente estagiando nos estágios inferiores à humanidade, mineral, vegetal e animal, não tem consciência de si. Quando os seres começam a realizar as suas primeiras encarnações como humanos, quando conquistaram a capacidade do raciocínio contínuo, o desenvolvimento da memória, a percepção do eu sou, entramos no estágio do mundo de provas e expiações. Quando se percebemos, o ser adentra no estágio da responsabilidade perante as leis divinas e é conclamado a, de forma consciente, fazer parte como co-criador do Pai em sua obra. Só que ainda nós carregamos de uma forma muito intensa o nosso primitivismo nesses estágios. Daí porque nosso planeta ainda é um mundo de provas e expiações, porque nós ainda carregamos muito intensamente os nossos vestígios primitivos. À medida em que vamos ampliando a nossa percepção, à medida que vamos ampliando a nossa sensibilidade, à medida que vamos quebrando o nosso castelinho egóico e percebendo o outro, nós vamos conquistando uma capacidade uma sensibilidade, melhor dizendo, que faz com que deixemos para trás cada vez mais aqueles comportamentos cruéis, inconsequentes e responsáveis por ignorância, que nos caracterizavam nos primeiros estágios do nosso processo evolutivo. Começamos a perceber o outro, começamos a nos sensibilizar, a desenvolver a capacidade da empatia, de colocar-nos no lugar do outro. Então, o mal já não é o nosso impulso primeiro. Essas misérias, essas vicissitudes todas, começam a ficar para trás como um processo automático do nosso modo de proceder. Vejam só. E aí entramos num segundo estado de consciência, que é a conquista de virtudes negativas. O que são virtudes negativas? Ok, eu já não quero mais praticar o mal. Eu já não quero ser mais o ator de comportamentos cruéis. Já não quero mais matar. Não quero mais, enfim, manter aqueles comportamentos primitivos. Mas eu ainda não consegui a fortaleza moral para ir além. O que é ir além? Não fazer o mal, evitar todo o mal que possamos fazer e praticarmos o bem, que é quando iniciamos a conquista das virtudes positivas. Quando um número
razoável da população de um determinado planeta começa a entrar nesta fase das conquistas das virtudes positivas, o plano espiritual provê o processo de transição desses mundos para um estágio mais evoluído. É o estágio no qual estamos. Agora vejam, essa trajetória absolutamente não foi feita sozinha. Eu disse, primeiro, a presença do nosso Pai. Depois, em A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que do peito amorável do nosso Mestre Jesus jorram fachos de luz que envolvem todo o planeta. Se um fio desse facho de luz se apagar, verdadeiras catástrofes aconteceriam em nós, aqui no nosso mundo. Então temos a presença, a imanência do Pai, a presença do Mestre, do nosso Mestre, do Cristo planetário, e junto nós recebemos irmãos nossos que já passaram por tudo isso e que vêm até nós nos mostrarmos como realizar essa trajetória. Então vejam, eu estou falando agora do nosso mundo aqui, do nosso planeta Terra, mas isso que eu estou falando do nosso planeta Terra se aplica a todos os mundos do universo. Pela lei de solidariedade entre todas as criaturas, nós recebemos irmãos nossos sob a égide do nosso Mestre Jesus, que de onde estão, que não precisam estar fisicamente é um pleonasmo, é um paradoxo. De onde estão, eles podem irradiar o seu processo de auxílio, eles podem estar na psicosfera do nosso planeta e podem estar reencarnando entre nós, nos mostrando caminhos, jogando luz nas nossas sombras, para que possamos, de uma vez por todas, acender em nós os caminhos que já nos foram apontados pelo nosso Mestre Jesus. E eles estão entre nós, mundos de expiação e provas. Por outro lado, recebemos também aqueles irmãos nossos, exilados de capela, lembra da constelação do cocheiro, irmãos nossos que já não conseguem acompanhar o grau de evolução de um determinado planeta, de uma determinada humanidade específica de um planeta, e que pelas leis de sintonia e afinidade são segregados para mundos compatíveis com o seu nível vibratório, para que eles encontrem as condições necessárias que firam a sua sensibilidade e façam com que eles percebam neles o que eles precisam modificar, porque nos mundos de origem já não encontram mais isso. E aí vocês encontram os relatos dos exilados de capela, que no livro extraordinário de Emmanuel, A Caminho da Luz, é relatado com cores extraordinárias. Então vejam, seres de mais alto nível vindo até nós, irmãos nossos que estão encontrando um caminho, foram compulsoriamente destinados a estar entre nós, trazendo os seus conhecimentos e ao mesmo tempo ferindo a sua sensibilidade numa situação, num ambiente que para ele já foi há muito ultrapassado. Aí vem a coisa do paraíso perdido, do pecado original, né? Tem a ver com isso. Tudo isso criando a condição para que os seres que começaram a sua encarnação neste planeta continuem as suas conquistas intelecto-morais. Vejam só. Então a Terra não é apenas habitada por seres originários daqui, por seres que começaram suas encarnações aqui. É um misto onde a lei de solidariedade e fraternidade universal, elas estão entre nós, contribuindo para que cada um de nós realize a sua jornada evolutiva. E esse raciocínio, essa reflexão, se aplica a todos os globos do universo, sem exceção. Sem exceção. Percebe? Essa visão de conjunto constitui uma das maravilhas da obra divina. Quando nós deixamos de pensar de forma analítica e adentramos nessa concepção sistêmica de grande organismo, o nosso coração se alegra, a nossa mente se aquieta. Isso significa o quê? O fortalecimento da fé, de uma forma raciocinada, baseada na lógica, mas também na revelação dos Espíritos. E cada vez mais pela ciência humana, que está deixando esse fundamento materialista que a caracterizou ao longo dos 3, 4 últimos séculos. E aí,
de uma forma lógica quais as causas das misérias humanas na Terra. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos, sórdidos. Bom, se nós temos que o universo é a grande morada, um pálido ponto azul, já falei, compartilhei com vocês várias vezes aqui as palavras de Carl Sagan. Esse pálido ponto azul é apenas o quê? Um bairrozinho afastado, não é? Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso, mas eu acrescento. Não é invenção minha, é que não está citado nesse trecho do Evangelho, mas em boa parte da bibliografia espírita, sim. Uma escola abençoada, não é? E compreender-se-á, porque as aflições elevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem aqueles que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Meus irmãos, quando nós falamos que nós carregamos intensamente ainda a herança, nossa herança primitivista, nós estamos falando de uma coisa chamada ego. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, esse termo é citado mais de 70 vezes. Ego é egoísmo. E seus filhotes: orgulho, vaidade, prepotência, maledicência, assim por diante. O ego é a sofisticação no reino hominal do instinto animal. Qual a função do instinto? Preservação da espécie, a garantia da obtenção da alimentação, da segurança. Ou seja, o ser pensando em si mesmo e na lei da reprodução, preservação da espécie. Quando adentramos no estágio hominal, todas essas funções instintuais permanecem, só que ela se sofistica, porque a ela é acrescentada uma situação, uma conquista extraordinária, que é a nossa persona, a nossa personalidade, que, como tudo que existe, também luta por sobreviver. Nesse estágio, o ser humano continua com as suas tendências automatizadas de autopreservação. Não desenvolveu ainda, como eu disse antes, essa sensibilidade para com o próximo. Não compreendeu ainda que faz parte do grande organismo humano. Não compreendeu ainda que, não desenvolveu ainda aquele sentimento do pertencer à obra divina, que só é desenvolvido com conhecimento, com justiça, com amor. E daí a frase, a divina espírita: fora da caridade não há salvação. Não há salvação porque é lei divina. Se Deus é único e está presente em todos nós não estamos sós. E essa percepção é que vai sendo desenvolvida gradualmente na conquista daquelas virtudes às quais eu me referi há pouco. E à medida que nós vamos realizando essas conquistas, essas mudanças, essas misérias humanas vão se atenuando, vão gradualmente desaparecendo. De onde? Do nosso mundo? Sim, do nosso mundo interior. E quando elas desaparecem do nosso mundo interior, elas não se manifestam mais no mundo exterior. Quando controlamos o guerreiro interno que somos, que temos, as guerras exteriores desaparecem. É essa a trajetória que nós estamos seguindo. Essas informações têm algumas passagens
no Livro dos Espíritos, nós já dissemos que a codificação é um sistema, né, que vale a pena serem revidas. No livro 2, capítulo 6, que trata da vida espírita, mundos transitórios, questões 234 a 236, fala dos mundos transitórios. E fala que a Terra, o nosso planeta, já foi um mundo transitório na sua fase de formação. Eu não vou entrar no mérito agora, porque isso nós desenvolveremos a partir da próxima quarta-feira. No livro 3, capítulo 8, também do Livro dos Espíritos, quando fala da lei do progresso. E ele explica de uma forma didática, pedagógica, um grande pedagogo que foi Kardec, como é que acontece esse progresso. Na Revista Espírita de março de 1858, tem lá uma reflexão que Kardec faz sobre esse processo do desenvolvimento, dos desenvolvimentos planetários, e algumas informações sobre Júpiter, onde um artista que trabalhava com cerâmica, essas coisas, nos trouxe algumas informações sobre Júpiter. Paglice, se eu não me engano o nome dele. E tem também algumas informações sobre Marte. E sobre Marte, nós tivemos mais informações depois. Em 1938, em Cartas de uma Morta, Mãe de Deus, Mãe de Chico Xavier, nesse livro, nessas Cartas de uma Morta, 2 cartas se referem a Marte. Depois, em 1940, Humberto de Campos, no seu livro Novas Mensagens, também nos traz informações sobre Marte. E aqui, por favor, e aqui tem uma coisa que vocês poderão estranhar. Lá na Revista Espírita, em março de 1858, os Espíritos relatam que Marte é um planeta mais primitivo do que a Terra. Entretanto, nessas 2 mensagens, com Maria de Deus, Cartas de uma Morta, e Novas Mensagens de Humberto Campos, eles nos dizem que Marte é um planeta já mais evoluído do que a Terra. Marte não pode ter evoluído tão rapidamente em tão pouco tempo, menos de um século. Então, algumas dessas informações deixam a desejar. Como na Revista Espírita era uma espécie de laboratório que Kardec utilizava para lançar hipóteses e depois, a partir dessas hipóteses, com o controle universal do estudo do ensino dos espíritos, ele confirmava ou não, e quando confirmava ele trazia para os livros da codificação. Então, podemos olhar essa informação com certo cuidado. Mas, eu vou ler uma passagem desse texto que Humberto Campos nos trouxe. Ele faz um relato de Marciópolis, na falta de um nome, ele disse isso, ele colocou isso para nós podermos acompanhar o raciocínio dele. E relatou as atividades daquela cidade, e ao entardecer, eles visualizam um grande disco amarelado, avermelhado, subindo no céu. Era a Terra. E dali, muitos grupos de estudos e pesquisadores apontavam os seus telescópios, seus rádios, comunicadores, assim, para a Terra, buscando comunicação com a Terra. E em determinado momento, desce dos planos mais elevados uma figura angelical. Esse termo é muito comum, é um espírito puro, um espírito de luz. E olha só o que ele fala para aquela população que estava apreciando aquele nascer da terra. Irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a terra rebelde e incompreensível. Debalde, os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Essas pesquisas que nós estamos fazendo, buscando sinais de civilizações extraterrestres e assim por diante. Mas buscamos esses sinais de acordo com o nosso padrão vibratório, com o nosso padrão mental.
Olha só, continuando. Nossos telescópios estão frios, suas máquinas geladas. Faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Emociona, gente. É por isso que eu não acredito, embora eu goste desses filmes de ficção, de civilizações extraterrestres que vão invadir a Terra e nos escravizar. Essas possibilidades só existem quando compatíveis com igual elevação moral, não é? Continuando. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza as atividades inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição na tecnocracia da guerra. Nos dias de hoje, nos dias de sempre, né? E hoje mais intensamente, nosso poder de destruição se amplificou, né? Lá, ou seja, aqui na Terra, os irmãos se devoram uns aos outros com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e de arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônio do egoísmo utilitário ou elementos sinistros da ruína e da morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida e do tempo, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e de sangue. A ciência de seres como esses não poderia entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas, que estacionam em exterioridades nocivas ou se detêm nos fenômenos sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem do templo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna. Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial que lhe corrompe os mais preciosos centros de força, e somente agora cogitam as instituições divinas da transição necessária, a fim de que a vida na Terra se efetive com o sentido da verdadeira humanidade, ali conhecido tão somente na exposição teórica de alguns espíritos insulados. Irmãos, contemplemos a Terra e pensamos ao Senhor do Universo, para que as modificações precisas ao seu aperfeiçoamento sejam menos dolorosas ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros, iludidos nas expressões animais de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. Faz pensar, faz sentir, né? No programa Pinga Fogo, famoso Pinga Fogo, o Chico já havia previsto que se nós não entrássemos em uma guerra de extermínio até o ano 2019, que a partir desse período a humanidade entraria numa fase de grandes conquistas tecnológicas. Lembre-se que isso é um período, né? Quando a gente fala 2019, é um período, é um processo. Mas o que estamos observando? Estamos observando a capacidade do ser humano de mergulhar nas partículas subatômicas. Paralelo a essa busca que, na realidade, eliminou a base do materialismo, nós estamos desenvolvendo uma capacidade de processamento quântico. Nós não sabemos direito o que é isso ainda. Quem está lá na frente tem uma noção. Processamento quântico, com capacidade de operar a nível das partículas subatômicas, potencializa a humanidade na conquista de novos materiais, novos tecidos, novos... Lembram-se
de alguns filmes de ficção que coloca a tripulação chega numa máquina lá e pede a sintetização de um alimento? Nós estamos muito próximos disso. O que significaria isso? O que significará isso, essas conquistas mais para frente? Nós deixaremos de praticar esse flagelo com os nossos irmãos menores. Eu comentei com vocês um dia desse aqui, que toda vez que eu vejo uma notícia que relata que o Brasil bateu recorde nas suas exportações de carne, isso me dói. Então vejam, nós poderíamos vir a sintetizar alimentos que atendam às nossas necessidades orgânicas, sem precisar caminhar no extermínio dos nossos irmãos menores. Poderemos devolver à natureza as grandes extensões de terras que utilizamos na prática do nosso atual sistema de agricultura. Poderemos rejardinar o nosso planeta. E não menos que isso, a nossa psicosfera ambiente vai se atenuando. Já estamos vivenciando uma limpeza das nossas áreas umbralinas. Os exilados de Capela, lembram-se? Hoje nós já estamos vivendo os exilados da terra. As áreas, as regiões umbralinas da terra também estão sendo limpas, atenuando a psicosfera do planeta. Mas como é que explica então as atuais mazelas? Porque estão sendo concedidas a criaturas que estavam separadas magneticamente de nós, podemos dizer dessa forma, estão sendo concedidas a essas criaturas as últimas oportunidades para que elas se percebam e se decidam pelo seu processo de transformação moral. Daí, muitas vezes, observarmos na civilização comportamentos extremamente selvagens, porque as criaturas não se adequam. Aqueles que são espíritos endurecidos, que mesmo com essas oportunidades continuam na prática do mal, da dor e do sofrimento para si e para terceiros, esses já não estarão encontrando mais aqui as vibrações compatíveis e necessárias para o seu processo de autopercepção. São os exilados da Terra. E com isso, gradualmente, essas dificuldades, essas mazelas que enfrentamos, embora neste momento estejam vivas entre nós, pelo volume e também pela velocidade com que as informações fluem hoje entre nós, gradualmente estarão sendo substituídas por aqueles que estão na construção, na conquista das virtudes positivas. Então a destinação da Terra é tudo aquilo que foi dito, mas é fundamentalmente, perante a justiça e a bondade divina, uma grande escola abençoada. E quando nós falamos da Terra, meus irmãos, quando nós falamos de transição, nós já repetimos aqui algumas vezes, nós estamos falando de nós. Esse processo não está acontecendo lá fora. Está acontecendo agora, dentro de cada um de nós. Quando refletimos sobre essas grandes premissas das leis divinas. Façamos o nosso melhor. O tempo urge, não para Deus, mas não queiramos perder a oportunidade de continuar aqui no nosso planeta, no nosso próximo estágio evolutivo. Muita paz. Em tranquila serenidade e confiança no divino amigo Jesus, abramos nosso coração em vibrações de paz, de amor e de serenidade. Vibremos pela paz no mundo. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra. Vibremos por todos os líderes políticos, empresariais, religiosos, para que seus corações se reacendam às esperanças por dias melhores. Vibremos pela eliminação das barreiras existentes entre os povos. Vibremos por todos os nossos irmãos que sofrem neste momento os processos de desencarnes coletivos, quer seja por flagelos naturais ou humanos. Vibremos por todas as pessoas e instituições que trabalham no campo da caridade. Vibremos pelo nosso Brasil
e pelos nossos governantes, para que consigamos superar a polarização que divide atualmente a nação brasileira, reconquistando um caminho da construção de uma nação justa, soberana, fraterna e solidária. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores, encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, imaginando-o pleno de luz, de paz, de amor e de harmonia. Vibremos por todos os nossos amigos e familiares, encarnados e desencarnados. E permite, Jesus, vibrarmos por nós mesmos, pedindo a tua proteção e a tua bênção. Que assim seja, Senhor.